Olá, eu sou Alexandre Henrique da Costa, advogado especializado na área do direito militar, e hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é de suma importância no cotidiano de um militar, seja federal ou estadual. Que assunto é esse? As questões envolvendo o inquérito policial militar, principalmente no tocante a algumas preocupações e problemas que podem decorrer de uma instrução desse inquérito policial militar. E qual seria, inclusive, a possibilidade de uma atuação de defesa preventiva nesse procedimento, se é que isso pode de acordo com a lei. Então vamos lá. Inicialmente nós temos que entender que o inquérito policial militar ele é um procedimento de polícia judiciária militar de natureza inquisitorial, ou seja, em regra não há contraditória e ampla defesa, isso é inerente a um processo, para apuração de crimes militares. Então, o inquérito policial militar ele é um procedimento investigativo que se destina à apuração de crimes militares. Bem, se for no âmbito das Forças Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, considerando que no Brasil algumas polícias militares são totalmente desmembradas dos corpos de bombeiros militares e vice-versa, o que acontece? Nós temos que no âmbito federal, qualquer pessoa pode ser objeto de uma investigação de inquérito policial militar, incluindo o civil. Já na esfera estadual, somente os militares estaduais. Uma primeira diferenciação que nos interessa aqui, só título de ilustração. Nós vamos trabalhar futuramente com as questões de crimes militares, suas configurações, o que faz ele não ser configurado e assim por diante, em outra oportunidade, O que é interessante nós observarmos é que o inquérito policial militar, ele, em regra, ele tem um contraditório e ampla defesa mitigado. O que quer dizer mitigado? Diminuído. Antigamente se falava que não havia contraditório e ampla defesa, mas isso deixa de existir. Há um contraditório e ampla defesa, ainda que mitigado, em razão do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que nós vamos ver mais à frente em seu artigo 7º, qual o dispositivo que autoriza que, por exemplo, o advogado formule razões e quesitos dentro do inquérito e que vão aí, alguns deles, inclusive, vincular o encarregado do inquérito, obrigando a determinados procedimentos. Ou seja, o objetivo principal do IPM é a definição de autoria e materialidade no delito, ou seja, a coleta de provas que defina quem é a pessoa e as provas, ainda que perfunctoriamente, superficialmente, tenha contra ela, para fins de um futuro processo criminal, uma ação criminal, Então vamos lá. Todo delito ele depende de uma prova para a sua configuração. Então, quando nós estamos aí diante de determinados delitos, o inquérito vai ter uma objetividade em qual prova será coletada. Exemplo, se eu tenho crime que deixa vestígios, eu vou precisar de provas periciais e exames. Se eu tenho uma prova, aliás, um delito, por exemplo, de crime contra a honra, eu vou ter a maior necessidade aí, por exemplo, de provas orais, uma difamação, uma calúnia, que depende, de uma explanação pública contra aquela vítima. Então vejam que cada delito depende de uma prova, e essa prova é que vai ser buscada dentro do inquérito, E quais são os problemas que podem decorrer de uma instrução do inquérito em desfavor daquele que está sendo investigado, ainda que futuramente num processo ele seja absolvido? Principais problemas: falta de provas em face do investigado, ou seja, em regra se tem uma busca maior de provas em face da vítima, mas existem aí circunstâncias que existem provas a serem produzidas também em face do investigado, nós vamos apontar. A inexperiência da autoridade de polícia judiciária militar. Isso é um problema. Por quê? Porque a atividade principal, por exemplo, das instituições militares não é a investigação de crime militar, não é a atividade de polícia judiciária. Isso é uma atividade secundária. Então, quando ele vai exercer essa atividade, ele é inexperiente e muitas vezes ele não sabe nem qual é a prova essencial para a comprovação ou não daquele delito. E uma das preocupações também é o direcionamento institucional do inquérito policial militar, ou seja, a possível parcialidade da autoridade de polícia judiciária. Então podemos trazer como exemplos aí de problemas que podem decorrer e preocupações ao militar decorrente dessa instrução do inquérito. Por exemplo, vamos dar exemplo dentro dessa estruturação de falta de provas e inexperiência.
Por exemplo, em crimes, delitos de violência doméstica contra a mulher, é muito comum no inquérito, em que houve agressões mútuas, inclusive, ter somente a perícia na mulher e não o homem que também foi agredido e consta lesões contra eles, né? Contra ambos. Então, por exemplo, eu já tive um caso específico aqui, inclusive com a absolvição do acusado, em que a perícia no IML só foi feita em face da mulher, sendo que o acusado também tinha lesões, as quais foram constatadas quando ele foi no atendimento no mesmo dia numa unidade de saúde. E aí pegou aquele relatório médico de uma unidade de saúde e fez a juntada nos autos, mas ele não foi encaminhado para a perícia, apesar da autoridade de polícia judiciária militar verificar que ele estava também lesionado, né? Uma falta de avaliação do bem, por exemplo, nos delitos contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Toda vez que existe um delito contra o patrimônio, o bem deve ser avaliado, muitas vezes até para que seja aí consolidada a situação de um privilégio inerente ao crime, um fator de redução de pena. Então, se o bem custa até 1/10 do salário mínimo vigente, ele vai considerado um bem de pequeno valor. E aí o que acontece? Aquele que está sendo acusado, por exemplo, num processo criminal, ele vai ter um fator de redução de pena. Só que se isso não foi feito no inquérito, vai gerar um problema também no processo, né? Um incidente de insanidade mental que pode estar sofrendo aí, né? Aquele que está sendo investigado, um problema mental, de doença mental, ele pode também pedir isso dentro do inquérito, né? Isso pode ser feito tanto de ofício pela autoridade, quanto também pelo próprio aquele que é investigado. Muitas vezes no inquérito policial militar, depois de toda a investigação, verifica-se que a vítima, em tese, né, ela mentiu no procedimento, acusando indevidamente aquele que foi investigado. Isso é crime de denunciação caluniosa e a autoridade de polícia judiciária militar deveria ter apontado isso no inquérito. Em regra, não aponta. Então a importância de uma atuação de um advogado, por exemplo, fazendo uma defesa preventiva no inquérito, ainda que superficial, é importante porque vai coletar provas que busquem aí comprovar até mesmo uma inocência do acusado, numa excludente de ilicitude, como até apontar a possível inexistência ou insuficiência de provas. Exemplo de divergências entre depoimentos de testemunhas, em que algumas podem ser indicadas até pela própria defesa. Então o objetivo da nossa conversa de hoje é justamente apontar que existem possibilidades de atuação de um advogado dentro do inquérito policial militar, fazendo ainda que uma defesa preventiva daquele que está sendo investigado, que possivelmente determinará uma absolvição sumária no inquérito ou uma facilitação de atuação no processo criminal posterior. Então, com isso a gente finaliza a nossa conversa e aqueles que gostaram, por favor, divulguem aí aos demais policiais militares e militares federais para conhecimento de todos esses diante dessas possibilidades de resolução aí, né, de algumas questões controvertidas no inquérito. Muito obrigado.